Bom dia, galerinha, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário, evidentemente, que você estiver assistindo esta videoaula. A aula de hoje é muito importante e você precisa prestar atenção nela completa. Antes, porém, deixa eu lhes dar um aviso ou alguns avisos. Primeiro, sobre o livro. O livro eu não esqueci, tá legal? O livro continua aqui na minha mente para ser sorteado, um para cada turma, conforme nós fizemos. Porém, há uma previsão de volta às aulas nas escolas por parte do governo estadual, ainda não concretizada, não confirmada. Vamos aguardar um pouco para que nós possamos fazer esse sorteio ao vivo e a cores com todos ali presentes. Segunda coisa, sobre o trabalho de vocês. Quem ainda não fez, eu já recebi alguns, parabéns, os que fizeram, muito bom inclusive. Quem ainda não fez, não esquece de assistir um filme, um documentário ou uma série que trata do tema racismo e fazer uma devolutiva em forma de texto, redação, vídeo, de forma criativa para me entregar, falando sobre o que compreende, quais suas ideias, o que você aprendeu, etc. e tal, sobre o racismo, ok? Terceira coisa, hoje tem live. Hoje, se você estiver assistindo, dia 11 de junho, quinta-feira, que é o dia da aula. Hoje à noite, às 20 horas, 8 horas da noite, portanto, no site, no YouTube e no Facebook do Colégio Souza Gouveia. Live com a diretora Rose Gouveia e o professor Márcio José Fernandes, que é historiador pela Unicamp, tratando exatamente desse tema, racismo. Então a diretora Rose pediu que eu convidasse você, incentivasse você a participar. E aliás, eu estou convidando, incentivando e falando outra coisa que é o seguinte: caso você não tenha assistido ainda a série, ao documentário, para fazer o trabalho sobre racismo e queira assistir a live e a partir do conteúdo da live fazer esse trabalho, também pode, mas fica a seu critério. O importante é você acompanhar, assistir a live, prestigiar, porque o tema é atual, é importante, vai enriquecer os seus estudos e vai contribuir para esse debate que a gente está fazendo aqui sobre racismo, ok? E aliás, esse debate a gente continua hoje porque o Colégio Souza Gouveia continua com esse movimento, aliás, começa esse movimento e eu achei muito legal, de debater, de conscientizar, de falar sobre o racismo. E a gente vai pegar esse movimento e continuar o que nós falamos na aula passada, falando sobre o mesmo tema. Esse é o primeiro motivo dessa aula ser sobre racismo hoje. O segundo motivo são algumas das respostas, das mensagens que eu recebi, não somente de alunos, de amigos também, tá? Sobre o que posto, o que falo, o que escrevo sobre racismo. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Muito obrigado pelos feedbacks que alguns de vocês me enviaram e eu postei inclusive nas minhas redes sociais sobre a nossa aula passada sobre o tema racismo. Vamos voltar. Então, eu recebi algumas falas do tipo: mas professor Rangel, ou Rangel, sendo alguns amigos, né? Rangel, eu não sou contra a luta contra o racismo, eu não sou racista, eu compreendo, eu concordo, porém, eu acho que está demais, eu acho que há um exagero, eu acho que há um certo, sabe, fala-se hoje, fala-se amanhã, fala-se depois, nunca se para de falar. Você acha também que é exagero? Então vamos tentar responder essa pergunta hoje. Pessoal, primeira coisa antes de responder a pergunta, que eu vou responder essa pergunta na aula, é o seguinte: toda vez que você tiver um posicionamento sobre qualquer tema, presta atenção numa coisa: você precisa aceitar o outro, concordando ou não, respeitar o posicionamento do outro, sendo aquilo que nós estudamos no CNV, Comunicação Não Violenta, extremamente educado. Então, independente de você ter um posicionamento X ou Y, faça isso. Foi o que eu fiz. Eu acolhi com muito carinho, com muito amor e respondi à minha maneira. Mas para nós entendermos isso, para nós compreendermos isso melhor e para nós debatermos isso e refletirmos isso, a gente precisa entrar na história um pouco. Então hoje eu vou dar uma de historiador, vou dar uma aqui de James, vou puxar o Rangel historiador aqui um pouquinho, para a gente entender se de fato todo esse movimento por parte da comunidade negra nos Estados Unidos é exagerado, é desnecessário.
Será que é mesmo? Por que que o movimento antirracista na comunidade, nos Estados Unidos é tão forte? Porque está extremamente arraigado com a história deles. Principalmente história de escravidão e história de segregação racial. Então é importante, antes de criticarmos, entendermos como é, ou pelo menos tentar, né? Que a gente não consegue. Como é, ou o que é que se passa na cabeça, na mente de alguém que sofreu historicamente com a escravidão, que sofreu historicamente com a segregação racial, que viu seus pais de repente passarem por situações humilhantes, ou que ele mesmo tenha passado. É importante a gente se colocar no lugar do outro nesse momento. E para que a gente entenda, é importante a gente vasculhar um pouquinho da história. Nos Estados Unidos, assim como no Brasil, também houve a colonização, etc. e tal, mas diferente do Brasil. Havia ali os estados do sul e os estados do norte, e os estados do sul sempre foi a parte dos Estados Unidos que em que mais a escravidão esteve arraigada, diferente dos estados do norte, que era até mais progressista, etc. e tal. Então, nos estados do sul, imperava-se ali o plantation, aqui, como no Brasil também. O plantation, o que é? Lembra aí das aulas de história? Latifúndio, monocultura e escravidão. Então esse era o sistema. Latifúndio, que era monocultura e escravidão. Então grandes proprietários de terra, grandes fazendeiros, pessoas muito ricas, pessoas que tinham muitas propriedades e que compravam escravos. O escravo, portanto, era seu objeto. Era mercadoria sua. Não era um ser humano. Nunca foi. Então, quando se cogitou a abolição da escravidão nos Estados Unidos, os estados do norte eram a favor e os estados do sul foi contra. Por quê? Porque os estados do sul tinham os seus escravos, viam aquilo como prejuízo, não concordavam com aquilo e nem viam o negro como ser humano. E aí acontece a Guerra Civil Americana, que é a Guerra da Secessão, de 1861 até 1865. Na Guerra da Secessão, os estados do norte queriam a abolição da escravidão, os estados do sul eram contra e queriam a separação. Os estados do sul perdem a guerra, portanto não há separação e há a abolição da escravidão. Agora imagina, a escravidão foi abolida, porém, o que acontece nos Estados Unidos é um pouco parecido com o que acontece no Brasil. Esses negros são jogados numa sociedade que não lhes dá estrutura, que não lhes dá recursos, que não lhes oferece uma forma de que eles entrem nessa nova sociedade como livres agora, não mais como escravos, de maneira que eles tenham como sobreviver, como se sustentar, como criar seus filhos. Agora imagina a cabeça de um negro que agora é livre, está numa sociedade livre, mas sofre preconceito, é tido como uma raça inferior, não tem estrutura e recursos para tocar a vida, para sustentar sua família. Imagina essa situação. Então, essa situação do negro, que antes era escravo e que agora é livre numa sociedade americana, principalmente nos estados do sul, é percebido por essa sociedade mais elitista, rica e que tinha seus privilégios, como algo muito incômodo. Eles se incomodavam muito, porque agora eles não são mais escravos, são livres. Porém, está aqui junto com a gente, misturado, alguma coisa está errada, precisa fazer alguma coisa. Já que não se pode tê-los mais como escravos, então a gente vai achar um meio de separar. E aí começa as leis de segregação racial. Olha que interessante. Então imagina a cabeça de alguém que antes teve que lidar com a escravidão e agora tem que lidar com movimentos que pregam abertamente que negros e brancos precisam estar separados, a segregação racial. Imagina você viver numa sociedade assim, você sendo negro. E a partir daí começa realmente a surgir movimentos que pregam abertamente que o negro é inferior pro
por exemplo, o Ku Klux Klan. O Ku Klux Klan pregava abertamente supremacia branca, portanto, o branco é superior ao negro, o negro é inferior. Pregava abertamente o anti-abolicionismo, ou seja, nós somos contra a escravidão. Para nós, vocês ainda são escravos, devem voltar para a escravidão. Olha que louco. Pregam abertamente a anti-imigração, não aceitavam nenhuma outra nacionalidade, povos de outra nação ali. E são contra também, perseguem também, não somente negros, mas também judeus e homossexuais. E essa organização, o Ku Klux Klan, vigora até hoje. Até hoje existe. E é por isso que a gente vê vários movimentos, não somente dela, porque ela não é a única, ainda com esse discurso que a gente pensou que já tinha sido ultrapassado, vencido, superado na sociedade de hoje. Supremacia branca, o negro é inferior, racismo e coisas do tipo. Então veja, o negro é lançado nessas condições, nessa sociedade e sob essas pressões. Presta atenção no que eu estou falando aqui. Escravos, depois são libertos e são jogados numa sociedade sem estrutura. O fato deles serem jogados ali sem estrutura, são vistos como inferiores. A partir daí, algumas pessoas se incomodam e começam a criar organizações e grupos que vão pregar abertamente que eles são inferiores, supremacia branca, anti-abolição, etc. e tal. E a partir daí começam a surgir leis de segregação racial. Então, um negócio que começa a ser só, que antes era só na teoria, que antes só incomodava teoricamente, agora passa a ser leis, passam a existir leis de segregação racial. Então, em 1876 até 1865, há um conjunto de leis em muitos estados norte-americanos, em alguns estados, que são consideradas leis estaduais, porque nos Estados Unidos é diferente do Brasil. Ele é um sistema federativo, né? Então, os estados têm poder de ter as suas próprias leis, ok? Então, em alguns desses estados, começam a surgir leis de segregação racial. O que se instituía nessas leis? E os negros que moravam ali tinham que se submeter. Não tinham direito ao voto, o negro. Não podiam casar com uma pessoa que não fosse negra, teria que ser na sua raça, não poderia casar negro com branco. Lugares separados, banheiro para negro, banheiro para branco. Restaurante para negro, restaurante para branco. Ônibus para negro, ônibus para branco. Entende? Imagina você viver décadas sob essa pressão, dentro dessa sociedade, visto de que forma pelos brancos, e agora tendo que se submeter a leis em que se dizia claramente que você era inferior, porque agora não era só na teoria, era na prática. Você tinha que ir num restaurante que era só para você, para o grupo, para a sua raça. Tomar o ônibus e pegar o assento que era só o seu lado. Se você tivesse muito apertado e precisasse ir no banheiro, e tivesse ali na frente, como eu já vi essa cena em vários filmes, e você tivesse muito apertado, você não podia usar um banheiro de branco. Você podia estar quilômetros à frente, tinha que encontrar um banheiro de negro. Imagina isso. Será que é difícil a gente tentar entrar um pouquinho nessa situação, nessa realidade histórica, para tentar compreender a razão pela qual muitos protestos acontecem hoje a partir da morte de um dos seus? E o que acontece depois das leis de Jim Crow é que a federação, aí já não é uma lei estadual, é uma lei federal, tenta corrigir e piora. Alguns dizem que tenta corrigir, outros não. Mas vamos lá. Em 1896, há uma lei federal instituída chamada Separados mais Iguais. Olha que louco. Separados mais Iguais. O que eles queriam dizer com isso? Não. Essas leis de segregação racial não ferem o direito de igualdade de todos os povos. Então vocês são iguais. Porém, são só separados. Então tem que ter ali um banheiro para negro, um banheiro para branco. São separados, mas são iguais. E essa lei vai dizer o quê? Então, os serviços que são oferecidos nesses lugares separados devem ser da mesma qualidade, tanto para negro quanto para branco. O que você acha? O que você acha que aconteceu? Você acha que é da mesma qualidade?
Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, mesmo que fosse da mesma qualidade, e não é, porque se você vê, até em filmes passa muito isso, a situação é muito diferente. Mesmo que fosse da mesma qualidade, imagina, a própria lei já diz que o negro é inferior. Imagina, você está na fila do Mac, o lanche é o mesmo, eu quero o número 1, Big Mac. E o meu amigo quer o número 1 também, Big Mac. Eu sou branco, meu amigo é negro. Imagina, tudo bem, o serviço é o mesmo. Mas imagina que o meu amigo vai comigo aqui para a fila e alguém atrás de mim fala assim, ô amigão, ele pode ficar, você não, você tem que ir lá para a fila do negro. Não importa, tu vai pedir o número 1, o número 2, não quero saber, vai para lá. Imagina, gente. Então imagina, claro que isso não aconteceu na fila do Mac, porque nós estamos falando aqui de 1896, eu estou dando um exemplo para você entender que mesmo com essa lei, com essa justificativa de separados mais iguais, a própria lei já inferioriza você. Porque é uma situação constrangedora, vexatória, entende? E aí, diante desse cenário, numa sociedade completamente hostil aos negros, perigoso para os negros, porque determinados grupos usam de violência, vai também surgir o contraponto. Vai surgir pessoas que lutam contra o racismo. Pessoas e movimentos que lutam contra essa pregação da supremacia branca. Pessoas que não se submetem àquilo por, obviamente, entender que ele e o branco são seres humanos, são iguais, e obviamente que não podia se submeter mesmo. E os conflitos começam a surgir ainda mais fortes. Claro que não dá para falar todos, e nem é possível, porque a história tem muitos casos, mas vamos dar só alguns exemplos. Por exemplo, eu já falei até um pouco sobre ela no meu canal, Rosa Parks, e já falei com vocês também, acredito. Rosa Parks, uma mulher negra, costureira, trabalhando todos os dias, dando duro, danado, num determinado dia de dezembro de 1955, precisa voltar para casa num dia chuvoso, sobe no ônibus, toma o assento que é reservado para os negros. Veja que interessante. Toma o assento que é reservado aos negros. Chega alguém branco, um homem branco, e o motorista do ônibus diz assim, olha, a senhora precisa se levantar para que ele possa se sentar. Embora seja ali um assento reservado aos negros, a lei dava direito de, se houver algum branco de pé, os negros precisam sair e dar lugar para que esse branco se sente. Lei, isso é lei. Quem infringe a lei é o quê? Um criminoso. Mas imagina isso dentro da lei, como não infringi-la? Então, Rosa Parks, eu imagino assim, eu já falei isso várias vezes, que ela viu essa cena muitas vezes. Eu imagino que ela viu, que ela passou isso e que ela viu com seus amigos. Mas há um dia em que o negócio vai subindo, em que ela vê muita injustiça, e há um dia em que ela vai resoluta. Se hoje acontecer isso, eu não vou fazer, eu não vou ceder. E de fato foi o que ela fez. Olha, eu não vou levantar não. O motorista se assustou, evidentemente, disse, a senhora precisa levantar. É lei. Está na lei. Se a senhora não se levantar, eu vou chamar um policial e a senhora será presa. Tudo bem, respondeu Parks. Pode chamar, eu não vou me levantar. E assim aconteceu. Rosa Parks continuou ali. E é interessante porque Rosa Parks, se você ler a biografia dela, as pessoas sempre dizem ali que ela era uma pessoa muito pacata, muito quieta, muito tímida, muito tranquila, muito educada, senhora que ajudava todo mundo. Só que isso não pode ser confundido com alguém que aceita tudo. E obviamente que também ela aceitou muita coisa até aquele momento, mas houve um momento em que ela não conseguiu aceitar mais, porque ali já não estava em jogo somente Rosa Parks. Ela pensava em si e pensava em todo o seu povo. Rosa Parks foi presa. Os advogados um grupo de amigos conseguiu tirá-la da prisão.
Mas o fato é que o movimento que Rosa Parks fez naquele dia desencadeou uma série de protestos em Montgomery, no Alabama, onde ela morava, que ficou conhecido depois como boicote aos ônibus em Montgomery. Boicote aos ônibus em Montgomery. O que é isso? Um movimento que durou 381 dias, portanto mais do que um ano, de 1955 até 1956, mais do que um ano, 381 dias em que os negros decidiram: a gente não vai pegar ônibus. E se você vê documentários, filmes, é tão interessante que no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, as pessoas sempre achavam que eles voltariam. Eles não voltaram. E o trabalho, o caminho onde eles precisavam ir podia ser longe como for, eles iam a pé, mas não pegavam ônibus. Houve um déficit no orçamento da cidade, porque os transportes perderam mais da metade do seu faturamento. E o fato é que isso surtiu efeito, trouxe resultados. Aliás, quando os negros passavam ali pelas ruas de Montgomery, eles eram hostilizados, porque eles não cederam. Alguns tiveram suas casas queimadas por aquele grupo que eu falei para você, o Ku Klux Klan. E eles eram, dia após dia, veementemente pressionados com violência, recebidos com violência por algumas pessoas. Mesmo assim não cederam. 381 dias, boicote aos ônibus em Montgomery, surtindo o efeito em que se aboliu as leis de segregação racial nos Estados Unidos. Rosa Parks. Para falar de uma outra pessoa que com certeza você conhece, quem estava junto com Rosa Parks, sabe quem? Que ainda era desconhecido na cidade e que foi chamado por causa da sua oratória, porque ele falava bem, mas era desconhecido, um pastor batista chamado Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. entendeu ali naquele momento, começou a liderar essa marcha dos protestos do boicote aos ônibus em Montgomery. Rosa Parks se tornou um ícone. Luther King começou a se tornar um líder do movimento e começou a ser conhecido no país inteiro, lutando contra a segregação racial, pelos direitos civis, pela igualdade entre negros e brancos, e utilizando protestos não violentos, porque a inspiração dele era Mahatma Gandhi na Índia. Então ele lutava contra a ideia de que você tinha que usar da violência para protestar. Inclusive grupos entre os próprios negros eram contra, porque alguns sofriam violência por parte de outros grupos, ou da polícia, ou de grupos como o Ku Klux Klan, por exemplo, e não podiam revidar. E eles achavam que aquilo não surtiria efeito e que seria pior para eles. E muitos, inclusive, acabavam discordando do King. E Martin Luther King, num dos belos discursos dele na marcha sobre Washington, vocês com absoluta certeza já ouviram essa frase. De todo o discurso eu vou destacar só uma frase que ele disse: eu tenho um sonho. O sonho em que chegue o dia em que meus 4 filhos vivam em uma nação onde não serão julgados pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Martin Luther King Jr. Esse é um trecho do famoso discurso I Have a Dream, eu tenho um sonho, do Martin Luther King. E não somente Parks, não somente Luther King. Aliás, Luther King ganhou a medalha presidencial da liberdade, ganhou a medalha de ouro do Congresso, foi Nobel da Paz em 1964 e foi assassinado em 1968 por causa da sua luta. Houveram também outros ícones como Malcolm X, houveram os Panteras Negras, sabe aquele símbolo que vocês viam assim, que o pessoal faz assim, levanta o braço, né? É o símbolo dos Panteras Negras, que lutavam também contra a segregação racial de uma outra forma. O que eu quero dizer é o seguinte: esse contexto, primeiro você lembra do contexto lá atrás, como eu falei, de escravidão, séculos. Depois você lembra do contexto em que esses escravos finalmente são libertos, mas são jogados
numa sociedade sem estrutura, que não lhes oferece oportunidade. E além de serem jogados, são hostilizados. E isso se passa por décadas. E além de serem hostilizados, há tentativas de combatê-los com violência. Com casas, queimando casas. E além de serem hostilizados, de grupos se levantarem abertamente contra a segregação, a favor da supremacia branca e contra a liberdade ali dos negros, além de tudo isso, você começa a ver leis surgindo que dizem que negros devem estar para um lado, branco para o outro, segregação racial, direitos aqui e para esse aqui não. Então imagina esse negro vivendo toda essa trajetória. Porque ainda que a geração de hoje não viveu tudo isso, ele viveu por meio dos seus antepassados. Então imagina isso sendo contado de pai para filho. O pai ouviu do avô, o pai passou para o filho quando casou passou para o outro filho. Imagina isso. Isso se constrói uma sociedade, um grupo de pessoas que estão enraizadas, por isso o seu povo, a sua raça. Agora imagina tudo isso chegar na sociedade contemporânea de hoje e ver companheiros seus sendo mortos por policiais brancos sem necessidade. Não é a primeira vez. Então é bom que a gente compreenda um pouco dessa parte histórica para a gente entender pelo menos um pouco da luta contra o racismo. Alguém veio me dizer, inclusive, alguns 2 dias atrás, em que eu estava conversando sobre o racismo e sobre o Martin Luther King Jr., alguém me disse assim... aliás, vocês conhecem, quem me falou foi o Jonathan. Jonathan foi aluno do Souza Gouveia, 3º ano do ano passado, e eu converso com ele sempre porque ele escuta as minhas lives, ele me acompanha e ele me falou que uma das postagens que eu fiz sobre racismo, a gente começou a conversar e ele falou isso. Falei, professor, eu falei sobre Martin Luther King na postagem. Eu acho que a luta de Martin Luther King não surtiu efeito nenhum, não valeu a pena. E eu respondi para ele o seguinte: Jonathan, dá essa impressão mesmo. Infelizmente a gente experimenta essa sensação, mas valeu sim. Valeu sim porque ele mudou a vida de muitas pessoas lá atrás. E outra coisa, hoje ele é inspiração. Porque o que ele conseguiu lá atrás, embora o seu sonho ainda não se concretizou, essa frase que a gente leu, por exemplo, totalmente, ainda há o racismo, ainda assim as pessoas conseguem ver nele e em outros, como Malcolm X também, Rosa Parks, etc., inspiração para lutar hoje. Então, se ele não tivesse feito a luta que ele fez, talvez hoje as pessoas simplesmente aceitariam de bom grado tudo isso, não se manifestariam, não se levantariam contra. Então, eles, de certa forma, mesmo que a gente ainda sofra com racismo hoje, nenhuma luta é em vão, porque ele serve como inspiração. Eu respondi isso para ele. Então eu queria dizer isso para vocês: nenhuma luta é em vão, mas tentem lutar principalmente compreendendo que todo ser humano é igual. Não luta pelo teu próprio umbigo, luta pelo outro. E respeita quando alguém vir falar com você: eu discordo disso, eu acho isso uma besteira, eu acho isso mimimi. Por quê? Porque essa pessoa, muitas vezes, o que ela compreendeu é aquilo ali mesmo. Ela não entende, por exemplo, esses fatos históricos. Ela não consegue fazer essa comparação, essa analogia do passado com o presente, esse paralelo. Ela, às vezes, nem sabe desse contexto histórico que foi pesado, violento para a comunidade negra. Então, é preciso que a gente tente fazer de forma a dialogar, conscientizar. Entendeu, galerinha? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Eu amei dar essa aula para vocês. Dei uma de historiador, professor James. Quero terminá-la incentivando vocês a assistir a live da diretora Rose como professor, historiador, falando sobre esse mesmo tema, para enriquecer o conteúdo de vocês. Se quiserem fazer o trabalho em cima disso, pode fazer. E principalmente incentivar vocês que ainda não entregaram o trabalho a fazer e a entregar. Nós só temos agora uma semana. Eu dei 15 dias de prazo, uma semana se passou, temos agora só mais uma semana, tá bom? Galerinha, é isso. Deus abençoe você. Qualquer dúvida já sabe, direct, WhatsApp. Ah, tá, uma coisa que eu preciso falar, não posso esquecer. Quando você assistir essa aula,
Deixa o comentário, as perguntas, a discussão, o debate dentro da própria plataforma do Google Sala de Aula. Lá na parte de baixo, na seção de comentários. Foi lindo eu ver algumas pessoas fazendo isso, né? O pessoal do primeiro ano, parabéns. Então, faz isso. Comenta lá embaixo, professor, gostei disso, não concordo com isso, acho legal isso, acho que podia falar sobre isso, isso foi legal. Põe lá, fica registrado, vai ficar registrado. Não precisa trabalhar agora com o WhatsApp, trabalha lá, vai ficar registrado a sua participação, tá bom? E a gente vai fazer outras aulas melhores. Eu acho que esse tema fecha hoje. A partir da semana que vem a gente trabalha outros temas, mas ainda é um tema bastante atual. Deus abençoe vocês. É nóis.